Bom dia a todos, né? Assim, obrigado pela presença. Nós vamos continuar, então, hoje, a trabalhar com esse livro que, de alguma forma, funciona como uma espécie de porta de entrada e apresentação bastante consistente dos caminhos propriamente ditos da Daseins-Análise, sabe? O livro da Alice, o Daseins-Análise, um olhar filosófico existencial sobre o sofrimento psíquico e sua terapia, ele, na verdade, é, de longe, a coisa mais, o livro mais consistente sobre psicologia fenomenológica e hermenêutica que há, não apenas em português, mas em qualquer língua, sabe? Ele é um livro muito especial, muito particular, né? E isso porque Alice não reconstrói apenas historicamente o que, de alguma forma, o livro do Cabestan e da Dastur, não é? O Daseins-Análise, Fenomenologia e Psiquiatria faz bem, mas a Alice ela literalmente vai no ponto do que se pode chamar o diferencial de uma abordagem Daseins analítica ou fenomenológica e hermenêutica na compreensão e no tratamento do sofrimento psíquico em geral. Tá? O que eu vou fazer hoje com vocês é reconstruir alguns elementos que nós vimos no semestre passado e preparar, então, o caminho para na próxima aula, no próximo encontro, entrar na parte que eu vou tratar mais especificamente esse semestre, desculpa, que é a parte sobre sofrimento psíquico, não é? Que começa justamente na página 155 do Daseins-Análise. Bom, mas quais são, então, esses elementos importantes para que nós possamos nos aproximar desse tratamento Daseins analítico do sofrimento psíquico, né? O que é importante ter em vista? Eu vou usar aqui o chat para colocar algumas coisas, fazer algumas anotações, né? E fica como um correlato do quadro branco, né? Bom, mas qual é o ponto de partida fundamental? Bom, se nós olharmos para o modo, que é o modo como a Daseins-Análise considera os problemas existenciais em geral, fica claro que, desde o princípio, para a Daseins-Análise, o que está em questão é seguir as últimas consequências. Uma coisa que o Heidegger diz no início do Zolikon, né? No início do Zolikon antigo, eu estou traduzindo o novo Zolikon, vai sair daqui a um pouco, mas no Zolikon antigo tem uma passagem, que é uma passagem bem interessante, na qual Heidegger diz todas as noções usuais na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, noções como eu, consciência, pessoa, interioridade, todas essas noções precisam ser reconduzidas à noção que eu designo como ser no mundo. Tá? Então, pensar de maneira fenomenológica e hermenêutica a partir do Heidegger significa, antes de tudo, compreender todos os problemas existenciais como estruturados justamente na determinação do ser, do homem como ser no mundo. Nesse sentido, ser no mundo vai ser para nós a chave para a compreensão dos problemas existenciais em geral. Bom, mas o que constitui propriamente essa noção de ser no mundo? A noção ser no mundo, ela literalmente nasce de uma explicitação da noção heideggeriana de existência. O Heidegger ele tem uma leitura que é uma leitura completamente particular da noção de existência. Né? Quando nós perguntamos se algo existe, o que nós estamos invariavelmente pressupondo é que essa pergunta diz respeito a se algo efetivamente se encontra presente em algum lugar. Não é? Se você diz, existem vampiros, o que você está dizendo é, em algum lugar há vampiros, efetivamente? A mula sem cabeça, a curupira, não é?
Deus existe? Deus efetivamente se encontra em algum lugar do universo cintilante? Sabe, essas são as perguntas que nós normalmente fazemos, né? Quando nós pensamos em termos de existência. Existência, para o Heidegger, por outro lado, é um termo para designar não a presença efetiva em algum lugar, mas é o termo para designar justamente o caráter, que é o caráter de um ente, que se determina de maneira radicalmente intencional. Por isso, existência aqui é um sinônimo de intencionalidade. Bom, mas o que caracteriza propriamente a noção de intencionalidade? Essa noção absolutamente central para a fenomenologia. Tá? Bom, o termo intencionalidade, por mais que quando nós escutemos a palavra, nós venhamos a pensar em alguma coisa como querer, a palavra intencionalidade, a princípio, ela não tem nenhuma relação propriamente dita com querer. A palavra intencionalidade significa literalmente tender para o interior de. É isso que a palavra significa. E o que ela procura acentuar? Ela procura acentuar que nós não somos, primeiro, sujeitos marcados por uma relação autorreferencial, que a partir de certos elementos encontramos pontes para nos relacionarmos com as coisas ou com os outros. Mas, ao contrário, nós somos completamente marcados por esse movimento de saída de si. Um termo para assim, descrever intencionalidade é o termo extase. Eu nunca sou primeiro dentro, para depois ser fora. Eu nunca estou primeiro numa relação autorreferencial comigo, para depois encontrar os outros e as coisas. Mas, ao contrário, eu já estou sempre junto às coisas. É isso que significa intencionalidade. Existência, o termo existência, etimologicamente, ele vem de dois termos gregos. Stemi, que significa encontrar-se, e ek, para fora. O termo ele designa, se você olhar para o étimo dele, esse movimento de ser para fora. De um tal modo que perguntando quem é o homem, nós somos obrigados a responder: o homem é um ser para fora. É isso que o Heidegger está tentando pensar, as últimas consequências. Nós somos seres marcados por essa dinâmica extática originária. Existir, nesse sentido, recebe aqui uma compreensão completamente diversa das compreensões usuais do termo existência. Eu não sou um existente porque eu efetivamente me encontro em algum lugar, mas sou um existente porque não importa o quanto eu retroceda, lá na origem eu já era jogado para fora. Jogado para fora de toda e qualquer possibilidade de falar em consciência, pessoa, interioridade, autoconsciência, referência a si, etc. Bom, exatamente essa noção de ser para fora, ela encontra como um correlato direto a noção de mundo. Porque quando você diz eu sou um ser para fora, a pergunta que vem quase que imediatamente é: para fora, para onde? A resposta é imediata. Eu sou jogado para fora, para o mundo. Esse é o ponto fundamental. Bom, mas é aqui justamente que se encontra a chave para a determinação originária do sofrimento psíquico. Colocando bem entre aspas esse psíquico, sabe? Porque quando nós usamos esse termo, nós já pressupomos que o sofrimento ele é da ordem da interioridade, é da ordem de uma subjetividade dinâmica que se relaciona com as coisas que acontecem com ela a partir justamente da pressuposição de que há essa interioridade, sabe? Na verdade, é melhor dizer sofrimento existencial, por razões que a gente vai ver em seguida. Mas a chave para a determinação originária do sofrimento está aqui. E por que está aqui? Porque se eu sou marcado por uma dinâmica, que é uma dinâmica extática, se eu sou marcado por um ser para fora, então
não é possível falar de natureza humana. O Heidegger diz isso numa preleção de 1925, chamada Prolegômenos a uma História do Conceito de Tempo. Ele diz: o ser aí humano nunca é um o quê, ele é sempre um quem. E quando ele está dizendo que nós somos sempre um quem, o que ele está dizendo é que nós não temos propriedades substanciais. Sabe? Nós só temos determinações existenciais. Bom, mas qual é o problema? Por que eu estou dizendo que isso é um problema? Você não ter natureza. Porque se você não tem natureza, você não tem como encontrar paradigmas, parâmetros de ser antes de ser. Como é que você aprende a ser filho? Sendo filho. Como é que você aprende a ser aluno? Sendo aluno. Como é que você aprende a ser amigo? Sendo amigo. Como é que você aprende a ser marido, namorado, noivo? Como é que você aprende a ser sozinho? Sendo marido, namorado, noivo, sozinho. Como é que você aprende a ser pai? Como é que você aprende a ser professor? Como é que você aprende a falar, a andar, a se relacionar com as pessoas? Você aprende sendo. E, nesse sentido, a existência é marcada por um peso ontológico originário. Ser, para nós, é um peso. Por isso, se alguém perguntasse o que pode provocar sofrimento? Tudo pode provocar sofrimento. Tudo. Todas as nossas experiências podem provocar sofrimento. E por quê? Porque não há medidas propriamente ditas do nosso ser. Eu não tenho medida alguma para ser. Eu preciso aprender a ser sendo. E como eu preciso aprender a ser sendo, e como ninguém pode ser por mim quem eu sou, eu vou explicitar isso logo em seguida, eu sou radicalmente marcado pela necessidade de assumir a responsabilidade por ser quem eu sou. O que caracteriza, nesse sentido, a existência é que a existência ela tem estruturalmente uma relação com o peso de ser, com o peso propriamente dito de ser. Né? Por outro lado, e isso aqui é importante, o mundo, enquanto campo compartilhado, atenua o peso de ser. Né? E aqui nós temos a estrutura hermenêutica estrutural do pensamento heideggeriano, a estrutura hermenêutica fundamental do pensamento heideggeriano. Eu não tenho natureza, por isso, para mim, nada é natural. Por outro lado, o mundo ele normaliza e normatiza os nossos comportamentos em geral. Para mim, nada é natural. Por isso, não é natural estar vestido e sentado diante do computador como eu estou, vestido e sentado. Mas o mundo, por outro lado, normaliza e normatiza os nossos comportamentos em geral. Nesse sentido, o mundo ele atenua o peso de ser. Esse mundo, por outro lado, que possui justamente esse papel, que é o papel de normalizar e normatizar os nossos comportamentos em geral, ele não é um mundo para mim, mas ele é um mundo compartilhado sempre. Ele é sempre um mundo marcado pelo caráter originário do sercom. Só vou falar mais uma coisinha sobre esse peso ontológico, que é importante, né? Que diz respeito à estrutura do ter de ser e que se liga justamente ao puro fato de que, né? Isso assim que o Heidegger vai chamar de facticidade. O que acontece aqui, não é? Bom, eu não tenho natureza.
por isso, para mim, nada é natural, né? Mas não ter natureza significa, antes de tudo, não ter nenhuma determinação prévia. Eu não tenho propriedades, né? Ninguém tem propriedades propriamente ditas. Você, assim, você possui as determinações que você alcançar sendo. Por isso, tem duas coisas que o Heidegger diz logo no início de Ser e Tempo, e ele diz em outros lugares, na década de 1920, que acentuam justamente o caráter desse peso. A primeira coisa que ele diz é: o ser aí é esse ente que tem de ser para ser. Isso parece uma platitude, parece uma obviedade. Dizer que alguém tem de ser para ser. Claro, todo mundo tem de ser para ser. Não. Por que não? Porque o que caracterizou a nossa tradição foi pensar a essência como anterior ao ser. Por isso, todo e qualquer ente dotado de propriedades não precisa ser para que alcance essas propriedades. Mas entes dotados de propriedades têm as propriedades antes de ser, antes de realizar propriamente essas propriedades. O nosso caso, nesse sentido, é totalmente diverso. Nós temos de ser para ser. Eu não sou inteligente, eu não sou burro. Eu preciso me realizar como inteligente para ser inteligente, na mesma medida em que preciso me realizar como burro para ser burro. Não existe isso, a inteligência, que assim que alguém podia imaginar que funcionaria como uma garantia de que você eternamente estaria protegido de toda e qualquer estupidez. Não existe isso. Nós somos inteligentes sendo inteligentes, no tempo de ser inteligente. Essa particularidade aqui, ela acentua justamente o caráter que é o caráter inexorável da existência como tarefa. Não é? É o título de um dos tópicos da parte sistemática da Alice, né? A existência como tarefa. Por que a existência é uma tarefa? Ela é uma tarefa porque ela não se encontra pronta de antemão, porque ela não se encontra dada de antemão. Essa tarefa, ela se encontra radicalmente ligada a nós mesmos. Por quê? Porque cada um de nós tem de ser quem é e só pode ser quem é sendo. Nesse sentido, sendo, o ser aí coloca em jogo o seu ser. Nós não apenas somos, não é? Mas quando somos, colocamos em jogo quem nós somos. E essa é uma parte muito importante, porque o que está em jogo nessa determinação é justamente o primado ôntico, ontológico do ser aí humano. E esse primado, como a gente vai ver, vai ser central para a compreensão das raiz analítica dos problemas existenciais. Né? O que é um primado ontico-ontológico? Na nossa tradição, vários pensadores tenderam a dissociar essência de existência. Né? De um tal modo que se pensou, muitas vezes, a essência como autônoma em relação à existência. Quem nós somos não altera o que nós somos. O que o Heidegger está fazendo, ao contrário, é dizer: nós somos quem nós somos. Com isso, essência e existência se confundem aqui. Você tem uma radical confusão desses dois termos. Eu sou radicalmente quem eu sou, quando sou, como sou. Porque eu sou os meus modos de ser.
Alguém quer colocar alguma pergunta, gente? Eu estou falando aqui direto, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, assim, tranquilo, né? Malu, quer perguntar alguma coisa? Quero. É que as pessoas ficam com cara de pergunta quando elas As vão perguntar. perguntas são sempre as mesmas. Isso que é Ah, o isso é mais uma coisa boa, não incrível. é, cara? Ai, O não Quark sei. tem uma definição maravilhosa que ele diz que, que escrever é dedicar o maior tempo possível ao cultivo das nossas obsessões. Né? É uma frase ótima, né? Olha, eu sei que quanto mais eu ouço vocês, então mais obcecada eu fico, porque Isso é bom, Malu, isso é eu ótimo. acho que cada vez eu acho que eu sei menos, não adianta. Falar, mas ainda não entrou isso, como? Bom, mas é sempre ótimo te ouvir. É quando essa questão que você estava falando anteriormente, né, da autoconsciência, né? Quer dizer, não existe uma coisa como autoconsciência, né? Porque nós não somos encapsulados, não somos sujeitos antes de ser existentes, tudo isso, né? Então a gente só é sendo. Aí eu fico me perguntando até que ponto, então, a gente não existe tal coisa como autoconhecimento, né? Você coloca tudo isso. Como que a gente pode, porque eu estou pensando em termos de psicoterapia, né? Hum? Quer dizer, como que a gente pode, enquanto asa, enquanto ser humano, a gente não tem nenhum poder ou nenhuma capacidade, sei lá qual a palavra, de refletir sobre si mesmo e poder mudar certas coisas? Entendeu Hum. a pergunta? Entendi, Malu, ótima pergunta. Acho que tem várias camadas nessa pergunta, não é, Malu? A primeira é a seguinte, não é? O que significa dizer que nós não somos sujeitos, que nós não somos consciência, autoconsciência, interioridade, pessoa, etc. Não é? Tem um texto que é um texto clássico da psicologia, da teoria do conhecimento, da hermenêutica, que é um texto do Dilthey, que eu traduzia em 2010, esse texto. Chama Ideias para uma psicologia descritiva e analítica. Tá? No Ideias, tem uma passagem do texto que se chama Análise Compreensiva. O Dilthey está completamente marcado ainda pela filosofia da subjetividade. Tá? Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai analisar a vida psíquica. Por isso é que esse capítulo se chama Análise Compreensiva. Ele analisa a vida psíquica. Mas por que essa análise é compreensiva? Porque quanto mais ele analisa a vida psíquica, mais ele encontra a vida histórica. Compreensão para o Dilthey nada mais é do que essa capacidade de reconstruir a base comum a partir da qual nós experimentamos objetos em geral. Então, para o Dilthey, quando você internamente se relaciona, por exemplo, com prazer, com uma imagem, com uma lembrança, por mais que isso pareça interno, isso é expressão da vida externa, porque é expressão do campo histórico. O que o Dilthey está dizendo nesse sentido é que quanto mais você analisa a interioridade, mais você descobre a exterioridade. Porque mais você descobre a vida histórica do teu tempo. Ele tem uma noção, que é uma noção importante, que é a noção de expressão, e essa noção é uma noção que vai procurar justamente mostrar que tudo, na verdade, que acontece numa época é expressão da época. O que o Heidegger vai fazer é radicalizar essa noção diltheiana de vida compreensiva. Né? E radicalizar em que sentido? No sentido de que o Dilthey ainda está pensando o movimento
como um movimento de análise da interioridade. Mas olha só, se toda a interioridade é interioridade da exterioridade, por que você ainda fala em interioridade? Sabe, é uma pergunta que dá vontade de fazer ao Dilthey. Por que você está ainda retendo todo esse vocabulário da filosofia moderna e falando de sujeito, de consciência, de pessoa, se o que você está dizendo, as últimas consequências, é que a nossa vida interior nada mais é do que expressão da vida histórica do tempo, e, nesse sentido, do fora. O que o Heidegger vai fazer é implodir justamente essa noção, que é a noção de vida interior. Quando ele explode a noção de vida interior, o que ele está tentando mostrar para a gente? O que ele está tentando mostrar é que as nossas experiências em geral, elas são possibilidades não apenas da nossa existência, mas possibilidades do mundo no qual a nossa existência se dá. Não é? Vamos pensar o que está acontecendo aqui agora. Não é? Eu estou com vocês na frente da tela do computador, tendo uma aula à distância. Não é? Mas eu só posso estar aqui com vocês tendo uma aula à distância porque no meu mundo essa possibilidade se mostra como uma possibilidade. Se isso não fosse possível no meu mundo, não seria possível para mim. Bom, mas isso então é uma forma de você dizer que quando você pressupõe que você tem você mesmo e o mundo, o que você está fazendo é justamente abstraindo da articulação das tuas possibilidades de ser com o mundo no qual essa possibilidade de ser se dá. Com isso, o que o Heidegger está procurando fazer é dizer: eu sou o meu mundo. Eu sou radicalmente o meu mundo. Eu não sou esse que se encontra aqui isolado e o mundo seria o fora. Mas essa possibilidade de estar aqui com vocês é uma possibilidade do meu mundo. Porque eu sou o meu mundo. Eu sou radicalmente essa experiência global de ser. Bom, mas se é assim, nós precisamos radicalmente alterar o nosso modo de compreensão do que significa agir. Por quê? Porque nós estamos completamente marcados por todo esse vocabulário moderno que dá a impressão de que nós agimos por vontade. E de que nós, exatamente por isso, temos a capacidade de nos transformar por vontade. A questão é quando você age, você sempre age sob o domínio de modos de organização, espaço, tempo, corporais. O ritmo da tua existência, ele não é um ritmo aleatório, de ninguém sabe? Ninguém tem ritmos aleatórios de ser. Isso não acontece. Nós temos ritmos específicos. Se você pensar professores diferentes, amigos, pessoas com as quais nós convivemos, essas pessoas têm ritmos existenciais. Esses ritmos existenciais, eles se encontram num diapasão que é um diapasão de normalidade que é próprio a cada espaço existencial, sabe? O nosso mundo é muito mais acelerado do que era o mundo no final do século XIX, por exemplo. Apesar disso, se você encontrar uma pessoa muito assim, que foi o tempo todo assim, que tá o tempo todo, você fica estranhando, pelo que esse cara não para, o que está acontecendo com esse cara? Né? Tem uma professora da UFMG, assim, chama Teresa Calvé, assim, uma pessoa mais velha e tal, muito engraçada, cara, mas é uma agonia escutar a pessoa, né? Porque ela fala o tempo todo, ela fica dizendo, não, porque assim, ela fala, caraca, você depois de 5 minutos, assim, você tem uma vontade louca, assim, de dizer, para! Eu lembro uma vez, assim, de participar de uma conferência que tinha uma tradução simultânea, não é?
Cara, aí um pouco antes dela, assim, dela apresentar o trabalho dela, né, cara, eu estava com os amigos e a gente estava se olhando assim, cara, isso não vai dar certo, isso não tem condição nenhuma de dar certo, né? Já imaginou fazer uma tradução simultânea de uma pessoa que fala desse jeito, como é que pode? Uma coisa desse jeito. Ah, caracas, calma, serena, vai. Mas também, se você tem uma pessoa que fala assim, é uma coisa estranha, não é? Assim, uma pessoa que fala desse jeito, como se ela estivesse morrendo. Eu não aguento mais esse cara desse jeito. Você está vendo que você tem um diapasão? Né? Você tem um diapasão. Esse diapasão é o diapasão do que a gente poderia chamar de normalidade. Mas normalidade, o que que é? Normalidade é organização. Organização. As organizações, espaço, tempo corporais, elas não são organizações determinadas volitivamente. Sabe, não somos nós que escolhemos o nosso ritmo, não somos nós que lidamos com o nosso tempo de um modo específico, não somos nós que assim que nos movimentamos no espaço com uma certa experiência de familiaridade ou de estranheza. Não. Nós nos encontramos jogados em modos medianos de organização do espaço, do tempo e do corpo. De um tal modo que, quando você escolhe alguma coisa, as orientações específicas para a escolha já estão estabelecidas. Com isso, a tua margem de manobra ela não é grande, sabe? E é por isso que é tão difícil você mudar. E isso é uma coisa que nós experimentamos sempre, não é? E a idade, por exemplo, é muito particular, não é? Eu brinco sempre com as pessoas dizendo que a última lei metafísica que continua válida é só o que é bom melhora, o que é ruim só piora. Não é? Acho que isso porque cada um aprimora a sua essência, né, cara? Então, o que é bom melhora. O que é ruim só pode piorar, né, cara? Porque, porra, né? E aí você encontra pessoas assim, 30 anos depois que você não vê há muito tempo, você fala, caraca, o cara piorou. Como é que é possível isso? O cara tá pior, não é possível, não estou aguentando uma coisa como essa, o cara tá pior. Porque piora, óbvio, piora. Porque cada um aprimora a sua essência, né? Mas o ponto é difícil mudar. E por que é difícil mudar? Porque é difícil experimentar justamente as transformações dos modos de organização. Uma pessoa consumista, por exemplo, não é uma pessoa que internamente está lidando com a sua ansiedade de um modo específico e, nesse sentido, precisa do consumo. Uma pessoa consumista está absorvida em modos de organização que autonomizam os comportamentos em relação a toda e qualquer interioridade. E se, por um acaso, a pessoa travar o consumo, isso acontece não por vontade. Por mais que a pessoa possa ter a sensação de que a vontade foi decisiva. Disciplina, vontade, determinação. Não. Algo precisa acontecer para que uma transformação desses modos de organização se dê. E aqui vem uma particularidade do pensamento heideggeriano, não é? Com grandes impactos sobre a Daseins-Análise. Porque o que o Heidegger vai dizer para nós de maneira explícita é que transformações só são possíveis por meio de atmosferas. Eu estou traduzindo o novo livro da Alice, né, o Verdade Emocional. Como sempre, eu estou traduzindo várias coisas. Né? Eu estou traduzindo ao mesmo tempo o Novo Zólicon, o livro do Luís Sás, o Modernismo e Loucura, e o livro da Alice, o Verdade Emocional. Né? Mas olha o título, Verdade Emocional. O que a Alice está tentando acentuar no Verdade Emocional? Exatamente o fato de que as experiências da nossa existência, elas não se dão para nós, na sua verdade, numa espécie de jornada teórica de descoberta, mas elas se dão justamente em certas atmosferas fundamentais, em certas tonalidades afetivas, em certas emoções que produzem justamente a possibilidade dessa transformação.
Eu estava, no sábado, dando uma palestra na PUC, na Semana de Fenomenologia, não é? Falando sobre Brasil, terra e exílio. Não é? Falando contra patriotismo, antes de tudo. Não é? Essa palavra abominável. Não é? Mas, pô, fiquei com raiva assim, porque eu falei tanto, e acabei esquecendo um slide, que era a passagem final do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não sei se vocês já leram o texto, se não leram, façam isso, né? Acho que todo mundo tinha que ler o Policarpo no Brasil e aprender muito. Crianças precisavam ler esse livro cedo. Mas o que acaba acontecendo com o Policarpo, que é um ultrapatriota, né? É que, quando tem a proclamação da República, ele tenta ajudar, acontece uma reviravolta meio maluca, ele acaba preso. Né? Acaba preso por uma espécie de comédia de erro. Né? E tem uma passagem final do livro, que é ele no calabouço, e repentinamente a existência dele vem à tona na sua verdade. Mas é uma experiência completamente marcada pelo desalento daquela experiência, sabe? Pelo desalento daquela condição. Ele está preso por nada. E aí a vida dele aparece para ele na sua verdade. Todas as ilusões, todo o caráter absolutamente vazio daquelas ideias. Sabe, aquilo ali não é conhecimento, no sentido de ele parar, olhar para trás e dizer: o que aconteceu comigo? Não, o passado se descortina para ele, a partir de, para usar a expressão da Alice, verdade emocional. Sabe? Isso é uma outra forma de dizer que as verdadeiras transformações, elas acontecem por crises dos modos de organização cotidianos, do espaço, do tempo, do corpo. E essas crises, elas são interessantes aqui, por quê? Porque boa parte da psicologia está voltada justamente para a suspensão das crises. Você tem todo um conjunto de abordagens psicológicas que não visam a outra coisa senão suspender situação de crise. A Daseins-Análise, a psicologia fenomenológica e hermenêutica, por outro lado, ela tem consigo justamente o intuito contrário. O que está em jogo, o que está em questão para a Daseins-Análise, não é suprimir a crise, suspender a crise, mas aprofundar a crise. Eu vou dar um exemplo para vocês não terem uma ideia errada, equivocada do que eu estou dizendo. Tá? Tem um texto do Heidegger que eu traduzi em 2003, chama Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão. É um texto sobre tédio. Tá? Bom, e o Heidegger, no parágrafo 16 desse livro, ele diz: a tarefa da preleção é despertar uma tonalidade afetiva fundamental de nosso filosofar atual. Essa tonalidade afetiva fundamental é o tédio profundo. E o movimento do texto, a princípio, é um movimento de saída do tédio superficial para o tédio profundo. Sabe? É isso que ele está fazendo. Aprofundar o tédio, no qual nós já nos movimentamos. O problema da gente é que nós só experimentamos o tédio superficialmente. Com isso, é como se nós ficássemos nessa experiência, que é a experiência que solapa a verdade propriamente dita do existir. O que caracteriza o aprofundamento é que você sai dessa dimensão superficial, na qual a existência está obscurecida, para a experiência radical da existência, para a experiência radical do existir. Por que eu estou dizendo que isso é central para a Daseins-Análise? Porque, como nós vamos ver nesse semestre, de maneira exaustiva, o que a Alice vai dizer de maneira direta e indireta é que o trabalho da Daseins-Análise é um trabalho de sair das experiências superficiais para as experiências profundas. Não no sentido da psicologia profunda, no sentido da psicanálise,
mas no sentido de reconduzir as nossas experiências para a vulnerabilidade ontológica originária do ser aí humano, para o nosso problema existencial, né? Para o caráter de problema da nossa existência. Porque a questão aqui é não apenas que nós temos problemas. Sim, nós temos problemas, muitos. Mas, para além dos problemas que nós temos, nós somos problemas. Nós somos determinados enquanto problema. E por que isso? Porque a nossa existência é marcada por uma nadidade ontológica originária. Exatamente na medida em que não somos e temos de ser, a nossa existência aparece para nós como um problema. Daseins-Análise é justamente essa abordagem do problema psíquico que parte justamente de uma tentativa de pensar de maneira radical o caráter da existência humana. E, a partir desse caráter, então, desenvolver uma terapia que torne possível para o outro, junto ao terapeuta, se aproximar das experiências profundas da sua existência. É isso que está assim, a princípio em questão aqui. Descobrir, por exemplo, para voltar lá à pergunta da Malu, descobrir, por exemplo, que não somos nós que nos transformamos, por mais que as transformações possam se dar. Sabe? Não sou eu que me transformo. Né? Não sou eu que me transformo. É a transformação que se dá. Né? Parece a música do Paulinho da Viola, não é? Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me navega, como se fosse lembrar. Não é essa, não é a música, não é? É o cancioneiro popular concretizando em belas palavras o sentido máximo da obra do Heidegger, não é? Não sou eu quem me navega é o mundo. É o mundo que me navega. E eu tenho que aprender, de alguma forma, então, a ser nesse espaço onde a navegação se dá. Não é? É esse que é o ponto. Alguma questão mais, gente? Mais alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara para vocês ainda? Rafaela, que está de volta também. Né? Alguma questão? Bom, então vamos seguir mais um pouco, não é? Eu já toquei em alguns elementos que são importantes para nós aqui, não é? Mas desses elementos, o mais importante, o mais decisivo, é justamente o fato, então, de que nós não temos apenas experiências ônticas, mas que nós temos também experiências ontológicas. Esse é o elemento central. Ou seja, as nossas experiências não são apenas ônticas, mas também ontológicas. Primeiro, deixa eu explicitar um pouco essas duas palavras para vocês superarem um pouco uma certa sensação de que essas palavras são por demais abstratas. Né? O que o Heidegger está tentando acentuar com essa distinção entre ôntico e ontológico? Vamos voltar lá para aquela distinção entre essência e existência. Né? O que caracteriza propriamente a essência para a tradição? Justamente o ser de algo, o que algo é. A existência, por outro lado, diz respeito àquelas concreções específicas de algo que não são determinantes do seu ser. Por exemplo, uma camisa, ela pode ser amarela, azul, vermelha, ela pode ser de tergal, de nylon, pode ser de algodão, etc. Né? Mas ser de algodão, ser amarela, ser de manga curta, não define propriamente
uma camisa. O que a tradição está tentando fazer nesse sentido é justamente distinguir o que torna algo radicalmente o que algo é, essência, e o que vai, de alguma forma, dando concretude específica a esse algo para além da sua essência. Né? Isso vai exatamente descrever essa distinção, que é a distinção entre substância e acidente, ou essência e concomitante. Pensando na definição tradicional, o homem ele é animal racional. Sabe? Isso constituiria para a tradição a nossa essência. Bom, mas se esse homem, animal racional, ele é alto, baixo, se ele tem pele clara ou se ele tem pele escura, se ele tem olhos azuis ou olhos castanhos, se ele tem cabelo grisalho, isso não constitui a essência do homem. A distinção entre ontológico e ôntico, a princípio, ela aponta na direção justamente dessa diferença entre o que algo é, ou o ser de algo, e as determinações concretas de algo. Tá? Bom, o que caracteriza o ser aí humano, como eu procurei mostrar para vocês nessa primeira parte, é que nós não temos essência para além da dinâmica existencial. Nós somos radicalmente os nossos modos de ser. Né? É isso que está em jogo aqui. Né? Nós somos esse ente marcado pela impossibilidade de se pensar em termos de essências. Isso é uma forma de dizer que, como nós nos determinamos existencialmente, determina quem nós somos essencialmente. E é por isso, então, que o Heidegger vai dizer: a essência desse ente reside em sua existência. Isso está no parágrafo 9 de Ser e Tempo. Ou seja, todas as minhas determinações existenciais apontam para determinações essenciais. Isso é uma outra forma de dizer que as minhas determinações ontológicas, essência, são sempre determinações ônticas, existência. O que o Heidegger vai fazer nesse sentido é justamente implodir a distância entre essência e existência. Nós somos essencialmente quem nós somos. Bom, mas tem uma particularidade aqui, alguma coisa que é muito importante e que vem à tona por meio da noção de existenciais. Vou sobrecarregar um pouquinho vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me interrompam. Né? O Heidegger está cunhando uma noção que é a noção de um a priori performático. A priori é um termo da tradição para descrever justamente essas coisas que são antes. São priors, em relação ao que se dá. O que é um a priori performático? Quando a existência se dá, existem certas estruturas da existência que não são negociáveis, sabe? Mas que, ao contrário, descrevem como o fenômeno do existir se dá. Isso aqui é alguma coisa que caracteriza justamente a fenomenologia. A fenomenologia, ela se volta sobre as estruturas originárias que constituem os fenômenos em geral. Né? Ela se volta sobre o pré-compreensivo, sobre aquilo que nós já sempre compreendemos, e explicita as estruturas que são próprias à constituição dos fenômenos em geral. É isso que você vai encontrar por toda parte na fenomenologia. No Husserl, no Heidegger, no Merleau-Ponty, no Sartre, no Ricoeur, no Gadamer, em todo mundo que trabalha com fenomenologia. Sabe? Pensar fenomenologicamente significa se voltar sobre as estruturas. O que é um existencial? Por exemplo, ser no mundo. Ser no mundo é um existencial. E por que um existencial? Porque eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso não ser no mundo. Isso não é alguma coisa que eu possa escolher, que eu possa decidir, não, eu quero ser no mundo. Não, eu não quero ser no mundo. Não tem como.
Todas as tuas determinações de ser são sempre determinações oriundas do mundo que é o seu. Vocês lembram que eu estava comentando, né? Eu não tenho natureza, por isso, para mim, nada é natural. Por outro lado, o mundo normaliza e normatiza os meus comportamentos em geral. Sabe? O mundo é que é responsável pelas orientações dos meus comportamentos. Sabe? Por que eu uso óculos assim e não uso óculos assim? Né? Porque o mundo diz para mim o que é um óculos. E estar familiarizado com óculos significa estar familiarizado com o modo de uso. Os surtos revelam exatamente o quanto esses automatismos dos usos não são naturais. Né? Eu, assim, há muitos anos atrás, eu fui militar durante 7 anos da minha vida, por mais que eu não tenha sido militar por nem 7 segundos, mas eu estava uma vez, assim, numa tarde dessa perdida no tempo, lá na década de 80, e tinha um sujeito que estava lá e todo mundo sabia que ele estava à beira de surtar. Mas quando é que as pessoas literalmente se depararam com o surto? Quando ele perdeu um automatismo. Você está muito sob pressão nesses regimes, não é? Você faz tudo meio que um depois do outro, uma coisa depois do outro, muito rápido. Não é? Bom, ele teve que sair da ginástica para uma daquelas paradas malucas lá onde as pessoas ficam olhando o teu uniforme, e ele quebrou o automatismo. Com isso, ele colocou a cueca por cima do uniforme e desceu. Bom, vocês sabem que militares são seres muito sensíveis, né? Marcados por uma capacidade de compreensão tão infinita. Né? São seres muito, assim, muito dóceis, muito abertos para o outro. Né? Quando as pessoas viram isso, 600 pessoas riram do cara. Ele cai no chão, batendo na cabeça e chamando de idiota, e sai dali direto para o hospital psiquiátrico. Mas o que você tem nesse caso? Você tem quebra de automatismo. Mas por que alguém não pode colocar a cueca em cima da calça? O Super-Homem e o Batman colocam e ninguém acha aquilo problemático, não é, cara? Não tem nada que me diga que eu precisaria colocar a cueca embaixo da calça. Não é? Não, nada. Eu podia usar a cueca em cima da calça, se o processo sedimentado tivesse conduzido a isso. Sabe? Porque não é natural você colocar a cueca por baixo da calça. Depende de uma orientação normalizante e normatizante do mundo. Né? Vamos pensar a discussão sobre heteronormatividade. Né? Outro dia eu estava na praia, assim, as pessoas têm essas pessoas que gostam de compartilhar as discussões com você, né? Aí tinha um cara assim, gritando, porra! Um negócio absurdo, os caras falando lá de heteronormatividade, dizendo umas coisas do tipo, se teu priminho, ao invés se teu filho, ao invés de querer pegar o priminho, pegar a priminha, quiser pegar o priminho, tudo bem, porque isso é próprio, não é? Temos que lutar contra a heteronormatividade. Essas pessoas, literalmente, elas entendem tudo errado, não é, cara? Falar de heteronormatividade não é dizer que, por um passe de mágica, todo mundo vai perder as orientações heteronormativas. Significa perceber o quanto estamos submetidos a um processo violento de normatização de modos específicos de corporação. E violentos ao ponto de produzir uma gama enorme de sofrimento para aquelas pessoas que não conseguem acompanhar essas indicações normativas. Sabe, o projeto não é um projeto de tornar todo mundo pansexual, bissexual, gay ou o que quer que seja. Né? A questão é você existir num mundo onde uma pessoa não precise ser completamente escrotizada pelo fato de ter um modo de corporação que não é o seu. Sabe? É única e exclusivamente isso. É unicamente uma questão que é uma questão de colocar em xeque o quanto essas orientações elas são historicamente sedimentadas e não possuem nenhum fundamento para além disso, para além do encurtamento de uma certa tradição.
sabe, o ponto aqui, nesse sentido, o mundo ele é um horizonte contra o qual eu não posso nada. Porque eu sempre preciso ser a partir do meu mundo. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não queira, mesmo que eu tente saltar por sobre a minha sombra. Eu não consigo. Né? Ser no mundo, nesse sentido, é um existencial, porque determina como a existência sempre a cada vez se dá. Está vendo essa estrutura aqui? Vocês vão encontrar isso demais no Heidegger. Sempre a cada vez. Não é sempre, no sentido atemporal, supratemporal. É sempre a cada vez, no sentido sempre eterno. É alguma coisa que sempre se dá no tempo, sempre acontece no tempo. Né? Sempre a cada vez é o modo de ser dessas estruturas marcadas precisamente pela experiência, que é a experiência de uma determinação do modo de fenomenologização da existência. A existência sempre acontece como ser no mundo, como compreensão, como disposição, como discurso. Os existenciais que o Heidegger vai apresentar em Ser e Tempo. Isso aqui é muito importante para a gente, por quê? Porque há modos existenciais que experimentam modulações ônticas. E o trabalho da Daseinsanálise, em muito, é reconduzir as concreções ônticas para as suas estruturas originárias, ou então ter em vista o quanto as concreções ônticas elas não são a única possibilidade, o único elemento. Né? Isso vai apontar, então, na direção que é a direção desses temas, não é? Que eu vou, então, apresentar para vocês aqui de maneira sucinta, não é? Para que a gente possa, então, avançar da próxima vez. Alguma questão, alguma dúvida? Eu posso imaginar que vocês devem ter muitas dúvidas, não é? Malu, pode perguntar. Não tem problema algum, cara. Não, agora eu não estou com vontade de perguntar, não. Agora está redondo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Gente, se alguma coisa não ficar claro para vocês, não se envergonhem. Pode fazer as perguntas mais simples possível. É possível. As perguntas podem ser de esclarecimento. Né? Não, como assim? Não entendi essa história de que nós não temos essência, de que nós não temos propriedades. Sabe, ninguém precisa ficar entubando Heidegger, sabe? Uma das coisas mais importantes em fenomenologia é justamente isso. A fenomenologia tenta ser uma filosofia sem pressupostos, sabe? E com isso ela tenta radicalmente contestar preconceitos, no sentido lato do termo, preconceitos teóricos. Com isso, assim, se alguma coisa parecer para vocês estranha, né? Se alguma coisa aparecer para vocês como problemática, não é? Não tem problema algum, tá? Basta vocês dizerem, não é? Vocês só me dizem, não é? Beleza, mas se vocês não tem nada, vamos seguir, não é? Bom, como nós vimos aqui, a verdade da existência ela aponta para onde? Não é? Aponta para a negatividade estrutural. Nós somos entes negativos, não é? E somos entes negativos exatamente na medida em que não somos, não é? Ou seja, na medida em que não temos nenhuma determinação propriamente dita de ser, não é? Esse é o ponto-chave para nós. Não é? Eu sou sempre marcado pela experiência da minha nadidade radical. Não é? Esse é o ponto-chave. Não é? Bom, essa experiência da nadidade ela tem sempre esses dois elementos. Por um lado, você tem os elementos que são os elementos ontológicos, os existenciais. Por outro lado, você tem concreções ônticas específicas. Não é? Bom,
ali se vai tratar de alguns fenômenos específicos, né? E vai procurar exatamente mostrar como é que, a partir desses fenômenos, é possível compreender o trabalho estrutural da Daseins-Análise, da psicologia fenomenológica e hermenêutica de bases heideggerianas. Eu não gosto muito de usar a palavra Daseins-Análise, porque essa palavra ficou muito marcada, sabe? Ela ficou muito, assim, muito contaminada pela série de compromissos que figuras como Boss, como Binswanger, acabaram assumindo, né? Eu prefiro sempre dizer psicologia fenomenológica e hermenêutica, o que, na verdade, é a mesma coisa, né? Psicologia fenomenológica e hermenêutica de bases heideggerianas. Né? Acho que esse é o... Casanova, Fala, Malu. em relação a isso, eu já ouvi você falar isso outras vezes, mas se você puder falar de novo, qual que é a diferença entre fenomenologia existencial, que é um termo que a gente usa também, e fenomenologia hermenêutica? O que acontece, né, Malu? Quando a Daseins-Análise ela entrou nos Estados Unidos, antes de tudo, né, a palavra que passou a ser utilizada para designar justamente essa psicologia de bases das analíticas foi análise existencial, com um matiz que era um matiz muito claramente ligado ao existencialismo, né? A essa atmosfera de dor, sofrimento histórico, que era característico ali daquele momento do entreguerras. Né? Fenomenologia hermenêutica, por outro lado, acentua mais o fato de que a existência aqui ela já aparece no interior do contexto, que é o contexto de uma abordagem fenomenológica e hermenêutica dos problemas. Sabe, Heidegger não é um pensador da existência, né? Sabe, ele não é um pensador que tá interessado incessantemente em determinar tudo a partir da existência. Não, a questão do Heidegger é em que medida o ser ele sempre se determina historicamente. Eu comento sempre isso com as pessoas, não é? Quando você abre a obra capital do pensamento heideggeriano, você é induzido em erro, porque você lê lá ser e tempo. Você tende a achar que a obra trata de dois temas específicos, os temas do ser e do tempo. Né? O que caracteriza a obra, por outro lado, não é de jeito algum tratar de dois temas, ser e tempo, mas é defender desde o início que ser é tempo. E essa experiência de ser como tempo é justamente uma experiência marcada pelo caráter hermenêutico da fenomenologia heideggeriana. Porque o que é hermenêutica, na verdade? O que é a hermenêutica? Ela nada mais é do que essa corrente de pensamento que procurou mostrar que tudo que nós experimentamos historicamente. Sabe? Esse é o elemento chave da hermenêutica. Todo o nosso horizonte de sentido é estruturado por historicidade. Então, a história ela radicalmente determina não apenas como nós experimentamos as coisas, né? Pegar uma coisa assim, esse primeiro nível, não é? Eu estava uma vez com o Alexandre Cabral, e alguém falou da família cristã, e o Alexandre imediatamente respondeu: ah, claro, a família cristã, não é? Ela é poligâmica, né? Porque a família cristã originária é poligâmica, não é? O Antigo Testamento diz com todas as letras que se o seu irmão morrer e ele for casado, você é obrigado a assumir a mulher do seu irmão como sua mulher. Mas se por um acaso você já tiver mulher, bigamia. Se você tiver 5 irmãos e os 5 morrerem, você vai ter 6 mulheres. Por que isso? Porque tem um caráter, que é um caráter social, claro, no Antigo Testamento, que tenta evitar a prostituição e a mendicância das mulheres que perdem maridos.
Com isso, você tem uma família tradicional cristã. A família tradicional cristã, ela é poligâmica. Mas é claro que quando a pessoa diz isso, ela está dizendo família tradicional cristã a partir dos encurtamentos promovidos pela recepção do cristianismo. Sabe? Isso acontece por toda parte. As palavras elas estão completamente contaminadas por compreensões específicas. Não é? Eu acabei de escrever um livro chamado A Persistência da Burrice. Não é? Tem um aforismo da persistência que é sobre o quê? Que é sobre o uso absurdo de conceitos da tradição. Então, por exemplo, ideologia de gênero. Não é? Ideologia é um termo na tradição para descrever o quê? Para descrever a assunção dogmática de uma determinada posição de princípio com vistas à defesa dos seus privilégios. Isso aqui é ideologia. Né? Bom, mas aí você tem um sujeito que é um sujeito que senta em cima de uma determinação biológica da sexualidade que surge no século XVIII, dogmaticamente, com o biologismo do século XVIII. Até o século XVIII, ninguém jamais tinha pensado em sexo biológico. Bom, aí o cara senta em cima dessa determinação e chama qualquer um que questione essa determinação de ideólogo de gênero. Não, ideólogo de gênero é uma Malafaia, o sem nome, né, que nos desgoverna. Esses caras são ideólogos de gênero. Por quê? Porque eles estão o tempo inteiro assumindo dogmaticamente uma determinada posição e operando essa determinada posição na defesa dos seus privilégios. Né? O privilégio heteronormativo de ser quem é, etc. Mas está vendo isso aqui? As palavras elas se prestam muitas vezes a coisas absurdas. Não é? Você pode dizer o contrário do que você acha que está dizendo. Né? O mesmo destino da palavra comunista. Né? Comunista agora é qualquer um que se encontra à esquerda dessa figura. Não é? Teve aquele meme que aconteceu quando o Moro saiu do governo, né? Que, assim, que alguém disse que na Austrália o Moro já era comunista. Muito gozado, né? Na Austrália o Moro já é comunista, né, cara? Porque comunismo é uma palavra que não significa nada, cara. Comunista é só uma palavra para você xingar os teus adversários, é só isso, né? As pessoas acham que eu sou comunista, né? Eu sou um cara turco, né, cara? Aquele cara completamente marcado pela coisa pela bolsa das vendas, né, cara? Assim, meu sonho é vender especiaria. Eu fui para a Turquia, eu fui para Istambul no ano passado, né? E aí eu brincava com as pessoas, não estou fazendo aqui um estudo avançado de técnicas de venda, entrar nos mercados e ficar ali o tempo inteiro discutindo com as pessoas. Não, você tem certeza que você vai me vender por esse preço? Não, eu acho que, na verdade, você podia me dar um desconto aqui. Não, mas desconto? Como assim desconto? Assim você, sabe? Fui lá eu para a Turquia. Mas é peculiar, não é? Mas isso acontece. Então, você tem um nível de preconceito, que é o preconceito dos conceitos, que passam a ser usados como se eles não dissessem nada. Mas você tem compromissos ontológicos da tradição. Isso é um outro nível de preconceito. Sabe, você se movimenta em suposições de determinação do ser dos entes em geral. Vamos olhar para o mais imediato, o mais evidente, não é? Quando você diz que o homem é animal racional, o que você está dizendo? Você está dizendo que o homem tem uma determinação do seu o quê. Ele tem propriedades específicas permanentes, duradouras. Isso é operar com um certo pressuposto ontológico. Literalmente operar com uma ideia de ser. A hermenêutica, nesse sentido, ela está dizendo para nós que conceitos e mesmo determinações ontológicas são históricos. A gente opera incessantemente a partir de horizontes de sentido que tem um poder sobre nós. Aqui em casa, assim, todo mundo me sacaneia por conta disso, né? Pai, lá vem o horizonte de sentido.
Cara, mas é isso. É um horizonte de sentido, é isso que está movendo a gente o tempo inteiro. Você está o tempo inteiro operando no interior de horizontes de sentido que estão dando sustentação aos teus atos em geral, sejam eles teóricos ou práticos. O caráter hermenêutico do pensamento Heidegger nesse sentido não tem nada a ver com o caráter existencial. A existência é importante para o Heidegger porque o ser aí humano ele é marcado pelo caráter existencial. E é a partir dele que se pode colocar a pergunta acerca do ser. Com isso, analisar a existência é uma condição para chegar a perguntar sobre a historicidade do ser. A tarefa fundamental não é analisar a existência. A tarefa fundamental é justamente questionar a historicidade do ser. Mas, para chegar a esse questionamento, tem que passar pela análise do ser aí humano, pela análise existencial. Com isso, esse termo filosófico existencial, que está inclusive no livro da Alice, eu atenuaria um pouco. Acho mais importante você ter em vista o quanto a psicologia que nós fazemos é uma psicologia de bases fenomenológicas e hermenêuticas, que envolve a existência também, como uma espécie de terceira matriz. Mas não é assim, não é uma psicologia voltada o tempo inteiro para experiências existenciais, sabe? Esse aqui é o ponto, que é o ponto fundamental aqui. Beleza, Malu? Quer? Bom, vamos então assim para essa última parte, não é? O que está em jogo para Alice, então? É pensar alguns fenômenos antes de tudo. O fenômeno do corpo, o fenômeno do início, o fenômeno do fim, o fenômeno do outro, e o fenômeno da vergonha e da culpa. Não é? Tem também angústia. É um conjunto, é um bloco temático que é quase como se ela estivesse aclimatando a gente com os elementos que são os elementos importantes para compreender o que está em questão aqui. Né? E cada um desses temas ela vai sempre tratar a partir dessa dupla possibilidade. Eu sempre posso olhar para esses temas numa dimensão ôntica e eu sempre posso olhar para esses temas a partir de uma dimensão ontológica. Né? Sabe? Eu nunca tenho só problemas ônticos, mas eu sempre tenho também a possibilidade de considerar esses problemas ontologicamente. Né? Vamos começar, então, pelo corpo. Eu posso ter um problema com o meu corpo específico. E o que significa ter um problema com o meu corpo específico? Eu posso ter um problema com uma cicatriz. Né? Eu tenho uma cicatriz no lábio. Né? Quando eu tinha 7 anos, meu pai me deu uma garrafa de champanhe na mão, claro, porque eu enchi muito o saco dele. Estava sacudindo a garrafa de champanhe o tempo inteiro. Né? A garrafa cai no chão. Quando ela cai no chão, um caco de vidro ele vem como um projétil e abre literalmente o lábio. Né? De um modo que assim que esse Réveillon desse ano, né? Ou seja, o Réveillon de 72, ele terminou sem festa, num hospital, comigo recebendo pontos, né? Assim, para fechar o estrago feito pela garrafa de champanhe, pelo caco de vidro. Né? Mas eu podia, por exemplo, ter desenvolvido um trauma com relação a essa cicatriz. Não é? E então ficar o tempo inteiro com a mão na frente da boca, para que ninguém visse a cicatriz. Você pode ter problemas ônticos com o teu corpo. Né? Você pode ter problemas com a tua constituição física. Né?
Se vocês lembrarem do caso da Ellen West, descrito pelo Binswanger, a história de vida da Ellen West é a história justamente de uma menina completamente atormentada pelo caráter bruto da sua corporeidade. O sonho da Ellen West, literalmente, é o sonho de que um Deus viesse resgatá-la daquele corpo e produzisse a criação uma vez mais. Ou seja, ela queria literalmente um outro corpo. Ela queria ser de outro modo, corporalmente. Você pode olhar para esse caso a partir da consideração do problema ôntico do corpo. Eu tenho um problema com o meu corpo específico. Mas o problema é que, como o corpo ele é tarefa, né? Ser um corpo significa literalmente corporar-se de um modo específico. E isso traz todos os problemas da corporeidade, todas as dificuldades de uma existência corporal, todos os problemas de ser, todas as inseguranças da corporação. Eu posso ter um problema com o meu corpo, enquanto um corpo determinado especificamente. Mas eu posso ter um problema com a corporeidade enquanto tal, com o fato de que o meu corpo ele não é nunca uma coisa dada, mas que ele aparece para mim radicalmente como uma tarefa, a tarefa de ser esse corpo, e as dificuldades de ser esse corpo, as inseguranças que vêm juntamente com essa corporação que é a minha. É muito comum em casos de anorexia, principalmente quando você tem casos de anorexia na pré-adolescência, de você ter uma associação da anorexia com alguma coisa como uma síndrome de Peter Pan, sabe? A dificuldade de crescer. Não comer significa não crescer. Significa interromper esse processo, que é o processo de um corpo se tornar um corpo adulto. E quando você pega uma coisa como essa, o que está em questão aqui não é a dificuldade com o teu corpo específico, sabe? A dificuldade com a gordura, que não te deixa em paz, mas tem um elemento que é da ordem desse corpo como tarefa, que é a dificuldade de ser um corpo, a dificuldade de existir corporalmente, a responsabilidade que o corpo traz consigo, etc. Esse segundo nível de consideração, ele não é ôntico ou existenciário, mas ele é ontológico ou existencial. O que está em jogo aqui é justamente ver o quanto o problema ôntico está enraizado no problema ontológico. Isso que eu estava comentando com vocês, não é? Das análises, psicologia de bases heideggerianas, está sempre olhando para os problemas ônticos a partir das suas estruturas ontológicas. E, por isso, o trabalho aqui é reconduzir o ôntico ao ontológico. Mesmo o caso de alguém que tem um problema, não é? E que não consegue deixar de colocar a mão na boca, não é? Eu tive um aluno, eu só tive um único trabalho na minha vida no 2º grau. Eu fui professor de uma escola no Rio chamada São Vicente, durante um ano. Acho que foi o pior professor de português que o mundo já viu, não é, cara? Mas eu fui professor de português durante um ano, né? E tinha um aluno, cara, numa das turmas que eu dava aula, que era fanho, né? E, cara, eu nunca tinha escutado a voz dele, né? E uma vez lá, eu perguntei para ele, pô, você que não fala nada nunca, amigo, responde aí. E aí ele respondeu, e quando ele respondeu, a turma inteira fez Cara, eu não falei na hora, deixei aquele negócio passar. Quando ele saiu, tinha uns meninos assim que dessa turma que eram os meninos mais próximos de mim, assim, né?
Cara, dei um esporro nos caras, filhos da puta, seus merdas, seus escrotos, cara. O que vocês estão fazendo? O cara é amigo de vocês, cara. Que coisa escrota que vocês estão fazendo com o cara. Esse cara nunca mais vai falar na vida, né? Porque imagina o que é você abrir a boca e, de repente, uma turma de 40 pessoas fazer gang com você, cara. Que loucura, que absurdo, né? A questão toda é sair do teu problema ôntico para a base ontológica do problema. Não é só o teu corpo que é um problema. Qualquer corpo é um problema. Qualquer corporeidade é problemática. Porque o corpo não é uma coisa, o corpo é uma tarefa. Sabe? A questão é justamente reconciliar o corpo com o corpo. Não é suprimir a vergonha. Nós vamos tratar disso um pouquinho à frente. Mas é abrir para o outro a possibilidade dele experimentar o problema da corporeidade como um problema estrutural da existência. Né? Tem isso envolve um pouquinho um outro tema da Alice, que é o tema do ser para o outro. Não é? O Heidegger é um pensador que não pensa a coexistência, a convivência, como dependendo da presença efetiva do outro. Não é? Como, na verdade, tudo que aparece para nós foi feito por alguém, foi vendido por alguém, foi feito para pessoas que têm mãos como as nossas, você nunca tem a necessidade do outro para que você tenha uma experiência do outro. Né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do I'm a Legend, né? Assim, lá do filme do Will Smith. Tem uma passagem muito legal do I'm a Legend, que ele está numa loja de CDs, nessa época ainda havia loja de CD, e não tem ninguém ali, porque não tem mais pessoa alguma, não é? Assim, o filme é exatamente isso, né? Mas ele pega os manequins e conversa com os manequins, ele pega um CD, tira o dinheiro da carteira, paga o CD, pega o troco, abre a caixa registradora, sabe? O que ele está fazendo ali é justamente mostrando como o mundo do outro é independente da presença do outro. Né? Sabe, quando você tem, por exemplo, pessoas que morrem depois de estarem casadas durante milênios, né? Qual é a dificuldade de dizer adeus? É a dificuldade de a pessoa desaparecer, porque a presença da pessoa está por toda parte. Não é? É o terno, é a calça, é a cueca, é o aparelho de barbear, é o relógio, é o computador, é a cama, o lado da cama no qual a pessoa dormia, é tudo. Sabe? Tudo remete para o outro. Com isso, eu não tenho uma experiência que é uma experiência apenas do outro, ôntica, à presença do outro. Mas tudo remete para o outro. Bom, isso aqui traz consigo duas questões. Né? Eu estava comentando isso agora e, sabe, essa história da cicatriz, ela tem muito a ver com vergonha. Né? E você pode ter vergonha ôntica. A vergonha é de você aparecer de um modo específico para o outro. Né? Mas não existe apenas vergonha ôntica, há também vergonha ontológica. Porque, inexoravelmente, você aparece para os outros. O próprio modo de aparecer para os outros pode promover exatamente essa experiência radical de sofrimento. Né? Tem um romance do Pirandello que eu gosto muito, chama Alguns 100 Mil. E qual é a história? Né? É a história de um sujeito, que é um sujeito ricaço, que vive uma vida extremamente tranquila com a mulher, não é? Sem filhos e tal. E um belo dia, ele e a mulher estão tomando café da manhã e a mulher vira para ele e diz: que coisa estranha, teu nariz é um pouco virado para a esquerda. E quando ela diz aquilo desencadeia um processo nele, que é um processo que vai literalmente culminar na loucura e na pobreza, na miséria. Por quê? Porque quando ela diz isso para ele,
pela primeira vez, ele se dá conta de que, como ele aparece para ele mesmo, não é a mesma coisa que como ele aparece para os outros. Com isso, ele fica completamente atormentado com essa diferença, que é a diferença entre a imagem que ele tem dele mesmo e a imagem que os outros têm dele mesmo. E o romance é bem didático, né? Porque, a princípio, ele era um. Mas se para cada um eu me mostro de maneira diferente, eu não sou um, eu sou alguns. Mas se eu sou alguns, então eu não sou nenhum. Ou então eu sou 100 mil. E isso é o que vai gerando no romance o colapso da existência dele. Alguém podia chegar e dizer, isso é conversa, isso é romance. Não, cara. O que está em questão ali é o caráter insuportável, não, de aparecer para o outro de um modo específico. Se fosse isso, ele fazia uma cirurgia e corrigia o nariz. Mas não é isso que está em questão. O que está em questão é a facticidade de aparecer para o outro. Ou seja, o problema ontológico do aparecer para o outro. Sabe, a princípio, é como se nós estivéssemos o tempo inteiro confundindo os fenômenos ontológicos com os fenômenos óticos. E aí você vai ter uma pessoa que assim, que faz uma cirurgia plástica por semana, não é? Mas quando você tem uma pessoa assim, parece que o problema dela é com certos elementos do seu corpo, ou certos modos específicos de aparecer para o outro. Mas na base desses modos específicos e desses problemas está justamente a dificuldade de ser um corpo e a dificuldade de aparecer incontornavelmente para o outro. Alice ela procura mostrar como é que, na verdade, o Sartre, nesse caso, ele desenvolveu mais explicitamente esse caráter de problema do outro, não é? Uma vez que o Sartre ele desenvolve o que ele chama de uma concepção do olhar. O que ele vai dizer é o seguinte, né? Quem me olha não são os olhos, quem me olha é o olhar. Como quem me olha é o olhar, eu sempre preciso transcender os olhos para chegar ao olhar. Mas como o outro faz a mesma coisa comigo, eu nunca consigo, as últimas consequências, fixar o olhar do outro. A consequência para o Sartre é que eu nunca posso ter certeza de que estou sendo olhado. Como sempre acontece com o Sartre, tem sempre um romance no qual ele vai desenvolver essa tese, não é? Tem uma passagenzinha do Com a Morte na Alma, que o cara está voltando da guerra, e quando ele está voltando da guerra, ele vai passando por um descampado e ele tem uma sensação louca de que tem alguém olhando para ele. Mas ele está sozinho, no meio de um mato, que é um mato ermo e sem ninguém. Mas ele fica completamente angustiado pela presença de um olhar sobre ele. E o Sartre, então, descreve aquilo ali com maestria. Não é? Mas está vendo? Isso é romance de tese. O que ele está fazendo é desenvolvendo uma tese que ele apresenta não seria nada. O olhar não depende da presença do olhar, mas o tempo inteiro nós estamos sendo olhados. Uma vez que nós nunca conseguimos as últimas consequências, definir, fixar o olhar. Eu nunca sei se alguém está me olhando. Eu não sei se vocês estão me olhando, né? Ou se, de repente, vocês estão botando assim, ali na pose da Malu, se vocês estão parados assim, olhando e pensando na morte da bezerra, né? Ou então, assim, é engraçado com as telas fechadas, né? Eu vou ficar com o sorriso da Andréia e do Jedson, né? Que era assim, aquele sorriso assim congelado, né? E o sorriso congelado não me dá oportunidade de saber o que está acontecendo lá. Mas mesmo se eles abrissem o vídeo, eu não tenho a menor ideia de se eles estão olhando para mim, né? Eu assim costumo dizer para as pessoas assim, eu sou um cara que tem estratégias de sobrevivência, né?
Então, assim, tem gente que me desorganiza, sabe? Tem gente que se aproxima de mim com umas perguntas que me desorganizam. E, cara, eu custei muito para me organizar, sabe? E aí eu tenho uma estratégia existencial para sobreviver em situações como essa, que é quando a pessoa começa a dizer umas coisas muito estranhas, e aquilo está começando a me deixar desorganizado, eu boto em modo avião, sabe? Eu desligo literalmente e vou dizendo sim, claro, opa, é verdade, não, com certeza. Não, 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 você tem razão, óbvio, claro, é isso aí. Não, não, não há o que dizer. Mas eu não sei nem o que o cara está dizendo mais, sabe? Se ele me perguntar o que ele está falando, eu não tenho mais a menor possibilidade de dizer, porque eu já estou em outro lugar, né? Isso acontece muito com a gente. Vez por outra, você está num lugar e você está, né, voando, né, cara? Você está literalmente em outro nível de vínculo, né? Assim, você está noutra situação. O início e o fim, bom, são importantes, porque para a Alice, das Anais Análises, ela é psicanálise com base das Anais Analíticas. Isso é um diferencial da Alice em relação, por exemplo, ao Boss, que causou muito transtorno a das Anais Análises, porque não entende nada de psicanálise, faz umas críticas completamente absurdas que ninguém reconhece como próprias da psicanálise, de um tal modo que criou uma celeuma, que é uma celeuma que impediu um certo diálogo possível entre das análise e psicanálise. Né? Para Alice, seguindo uma definição dada pelo Binswanger, das análise é psicanálise. E é psicanálise por quê? Porque é psicologia hermenêutica. Uma das características da hermenêutica, eu citei uma ali em cima, que é a experiência histórica dos conceitos. Tem uma segunda, que diz respeito à noção de sentido. Eu não sou esse que está aqui. Eu sou o horizonte de sentido que torna possível estar aqui. Né? Vou dar um exemplo para vocês que deixa isso claro. O Binswanger tem uma paciente, que quando ela tem 8 anos, ela desmaia numa pista de patinação no gelo, porque a sola descola do patim. Né? Quando ela está tirando o patins, a sola descolou. E quando a sola descolou, ela desmaiou. Bom, 16 anos depois, quando ela tem 24 anos, ela chega no consultório do Binswanger com o que o Binswanger diagnostica como fobia de separação. Ela precisava, literalmente, costurar as solas, mas costurar de um modo absurdo, para garantir que as solas não iam descolar. Ela não usava sapato alto porque ela desmaiaria se, por um acaso, o salto quebrasse. Né? Bom, por que isso tem uma relação com psicologia hermenêutica? Porque é óbvio e evidente que o problema não é a sola. Né? Porque se o problema fosse a sola, você comprava um outro patins e ela nunca mais lembrava daquilo, né? Não ia ter problema algum. O problema dela não é com a sola, é com a separação. Nesse sentido, a separação é o sentido em virtude do qual ela experimenta de um modo específico o rompimento da sola, o descolar da sola. Das análise e psicanálise, as duas são terapias que se orientam pelo sentido que está mobilizando a experiência. Você não vai ficar no valor de face de algo. Você não vai ficar olhando para a sola, única e exclusivamente. Você vai perguntar pelo sentido mobilizador. A das análise, por outro lado, ela se distingue da psicanálise porque ela não trabalha com metapsicologia. Ela não trabalha com um aparelho psíquico, ela não opera com a pressuposição de que tudo na existência se determina a partir da economia libidinal da primeira infância, sabe? Ela tem diferenças em relação à psicanálise, mas ela opera num mesmo diapasão, exatamente na medida em que ela também pergunta sobre o sentido estrutural
dos fenômenos em geral. Né? Com isso, a relação entre Freud, um pensador do início, e Heidegger, um pensador do fim, aparece aqui para a gente, né, no livro. E o que ela vai fazer com relação ao início e ao fim é mais ou menos a mesma coisa que eu fiz agora com vocês em relação à noção de corpo, a noção de outro. Né? Você pode ter um problema com o seu início. Você pode ter um problema com o fato de você ter nascido numa família que é uma família muito marcada por uma espécie de educação antiafetiva. Né? Você tem famílias que são famílias pouco afetivas, ou seja, pouco marcadas pela experiência, que é a experiência de uma certa abertura atmosférica, afetiva para o outro. Né? Famílias violentas, famílias secas, famílias que funcionam como arquipélagos. Não sei se vocês já leram O Tempo e o Vento, né? É um livro desse que você lê normalmente na adolescência, né? Mas tem a terceira parte do Tempo e o Vento chama-se arquipélago. E por que arquipélago? Porque todos na família se transformaram em ilhas, sem qualquer conexão entre si. Né? E o Érico Veríssimo, então, procura mostrar aquela família como esse conjunto de ilhas sem pontes de conexão. Né? Então, assim, toda a terceira parte do Tempo e o Vento é uma terceira parte muito marcada por essa incompreensão fundamental do outro, que é característico dessa família, não é? Assim, que é a família lá dos terra-cambarais, não é? Assim, essa família específica, não é? Mas o que você tem ali, o que é? Você tem ali uma compreensão de um possível problema. Alguém nascendo numa família arquipelagiana, né, cara? Ela pode, de repente, cara, ter grande dificuldade com essa família. Porra, que merda! Né? Assim, que pais horríveis, que irmãos tétricos, que vida é essa, né? Eu fico... Outro dia eu estava comentando, né, que eu posso perdoar o Bolsonaro tudo, né? Mas ter tido aqueles 4 filhos é difícil de perdoar, né? Caraca, o cara produziu assim, aquelas 4 malas sem alça, né? Caracas, que loucura, né? Ou seja, 4 versões completamente pasteurizadas de si, né? Um narcisismo projetando a imagem mais abominável, coisa doida, né, cara? Coisa horrível, né? Mas sabe, você pode ter um problema com isso, né? Você pode ter uma pessoa que nasceu naquele lugar e diz assim, eu não aguento mais. Essa família não dá, não tenho condição de suportar. Por outro lado, você pode ter, isso aqui é o ôntico, né? Ter nascido numa família específica, com condições específicas, ter passado por experiências específicas. Por outro lado, você pode ter um problema com a inicialidade, com o caráter contingente de todo o início. Eu posso ter 2 problemas, eu posso ter 2 tipos de problema. Por um lado, eu posso ter um problema com a minha inicialidade, com o modo como eu me iniciei. Por outro lado, eu posso ter um problema com a inicialidade, enquanto tal, com a contingência estrutural de todo nascimento. Por que exatamente aqui? Não há porquê. Sabe, esse caráter estrutural da vida que é a sua gratuidade, a sua inabarcabilidade e inexplicabilidade. Por que você é assim? Né? E a consequência disso, que é por que você se empenha, então, se tudo é marcado por essa contingência? Né? Por que você busca alguma coisa se, na verdade, tanto faz? Né? Se tudo é um conjunto casual de determinações, por que você faz alguma coisa? Né? O mesmo se repercute no fim. Né? Você pode ter uma pessoa mais velha, por exemplo, ou uma pessoa com uma doença grave, e ela pode ter uma dificuldade de lidar com a aproximação da morte. Uma dificuldade de lidar com
com a morte como esse horizonte que está vindo cada vez mais próximo de mim, né? Por outro lado, eu posso ter um problema com a mortalidade enquanto tal. Eu posso ter um problema com o meu caráter mortal, não com a morte enquanto evento supostamente certo e seguro, que chegará para todos nós um dia, produzindo um dano irreparável na coisa que nós somos. Não, mas com a mortalidade, com o fato de que a existência ela é completamente atravessada pela morte, atravessada por essa possibilidade. Tem uma homilia medieval que o Heidegger cita, no parágrafo 54 de Ser e Tempo, que diz: o homem é esse ente que, quando nasce, já tem tudo que é necessário para que morra. Sabe? A morte, nesse caso, ela não é um fenômeno que vai chegar para nós, mas ela é estruturante da nossa existência. Sabe? Isso, por exemplo, que vai abrir uma nova perspectiva para tratar certos problemas, não é? Você pode ter, por exemplo, um medo da morte. E você pode ter angústia ante a mortalidade, né? Vocês lembram que eu estava comentando com vocês que o trabalho da Daseins-Análise é, em muito, sair das experiências superficiais para as experiências profundas. É isso que está em questão. Vamos pegar um caso clínico específico que deixa isso claro. O Binswanger tem uma paciente chamada Lola Voss. Quem é a Lola Voss? A Lola Voss é uma paciente que está completamente marcada por uma mania de perseguição absurda, né? Ela tem uma fobia, uma mania de perseguição, ela está num surto, e ela não consegue mais fazer nada. Ela cria rituais mágicos para decidir se ela faz uma coisa ou outra, sabe? Ela recorta palavras de jornal, remistura essas palavras, e a partir das composições que surgem, ela define se ela faz ou não faz alguma coisa, né? Como é que você tende a ver uma coisa como essa? Você tende a ver uma coisa como essa como se fosse uma espécie de radicalização de um medo agora tornado difuso. Porque é isso que caracteriza essa fobia. Ela tem medo de tudo, porque tudo agora é perigoso, tudo agora pode causar problemas. E, nesse sentido, ela está o tempo inteiro confrontada com a sua vulnerabilidade ôntica. Como é que o Binswanger trata a Lola Voss? Muito mais insuportável do que a mais insuportável das vulnerabilidades ônticas é a vulnerabilidade ontológica. Eu não sou apenas passível de ameaças ônticas. Eu não sou frágil onticamente apenas. Eu sou também ontologicamente frágil, porque não sou. Porque não tenho garantias de ser. Nesse sentido, eu sou ontologicamente ameaçável. Ser ontologicamente ameaçável significa eu tenho uma relação com o fim que não é pura e simplesmente ôntica. Eu tenho medo de algo que está para acontecer, mas ontológica. A minha fragilidade ontológica é estrutural. E o que o Binswanger faz com a Lola Voss é literalmente reconduzir a fobia para esse lugar que é o lugar de reconciliação com a sua vulnerabilidade ontológica. Sabe? É trazer o outro para a experiência, que é a experiência desse caráter completamente vulnerável do nosso ser. Nós somos mortais. Nós não morremos um dia, de tal modo que assim que nós existimos positivamente e um dia morremos repentinamente. Não. Nós existimos a partir de uma relação com a mortalidade, com o tempo finito, com a constituição propriamente dita das nossas possibilidades finitas de ser. Né? Essa distinção, medo da morte, ou medo da morte, para essa outra dimensão, ela vai diferenciar medo e angústia, por exemplo.
Né? A angústia tem uma relação com a mortalidade também. Mas na angústia, eu não temo a morte. Na angústia, eu me confronto com a minha mortalidade. Na angústia, eu, pela primeira vez, me vejo confrontado com a mortalidade como um traço estrutural do ente que eu sou. Porque, como Heidegger procura mostrar, angústia nada mais é do que a atmosfera que suspende justamente o poder normalizante e normatizante do mundo, confrontando o ser aí com a sua radical nadidade, com a sua radical estrangeiridade, com o seu desterro fundamental. Nós somos desterrados, nós somos constitutivamente estrangeiros. Sabe? Isso é o que nos constitui, isso é o que nos determina. Né? De um tal modo que eu nunca sou apenas passível de destruição, mas eu sou literalmente frágil na minha constituição, nas minhas determinações. Né? O que ela está fazendo nesse sentido é justamente escapando dessa compreensão, a princípio, ôntica, para descrever justamente esse caráter ontológico. Né? E ela vai fazer isso em geral. Né? Ela vai fazer isso com esses últimos dois temas que eu coloquei acima, não é? Com a vergonha e a culpa. Mas eu acho que assim que mais importante que isso é só dizer uma última coisa. Então, nós estamos praticamente no finalzinho da aula, com relação a sofrimento, né? Isso então que vai caracterizar os nossos encontros daqui para frente, né? Se vocês puderem para o próximo encontro, né, seria legal ler pelo menos o tópico 3, o sofrimento psíquico, até o final do subitem 2. Dá umas 20 páginas, mais ou menos, né? Que vai ser exatamente o que nós vamos tratar, não é? Que é doença psíquica, o sofrimento psíquico, sofrimento com o próprio ser, e o desdobramento desse sofrimento com o próprio ser na primeira apresentação do mito de Sísifo, que ela vai fazer. Tá? Então, a gente vai trabalhar fundamentalmente isso. Mas já essa ideia de sofrimento psíquico é ela que é interessante para nós aqui. Tá? Só para concluir hoje. Né? E por que essa noção é uma noção ela é importante? Tem uma palavra fundamental na fenomenologia, que é a palavra ato. O que é um ato na fenomenologia? Não é? Quando você escuta, por exemplo, que nós somos sínteses de atos intencionais, é uma definição que Husserl dá de consciência. O que é um ato intencional? Não é? Um ato intencional é justamente esse ato que nos suspende de uma experiência efetiva e nos coloca numa experiência fenomenológica. O que para nós é perceber, normalmente? Perceber parece que é apreender alguma coisa que está fora de nós. Isso que é para nós perceber. Né? Por exemplo, eu percebi que tem uma tesoura do meu lado. Parece que eu percebi que tem alguma coisa fora de mim. Mas, como diz o Merleau-Ponty, no Visível e no Invisível, a primeira coisa que a fenomenologia contesta é o que ele chama de fé perceptiva. Fé perceptiva é essa crença no fato de que as coisas estão fora de nós. Isso é fé. O ato fenomenológico ele se dá quando você escapa justamente dessa suposição de que as coisas efetivamente são fora de nós, e quando você se restringe ao que acontece no campo fenomenológico de constituição da percepção. Por exemplo, a Malu está com esse quadro ao fundo, não é? Que é um quadro que tem cores bem vibrantes.
que tem cores bem assim, bem calorosas, bem sanguíneas. Mas vocês já viram uma cor gritar? Já viram a cor gritar? Não, uma cor não pode gritar, ela não pode ser gritante. Mas é claro que nós experimentamos certas cores como gritantes, como fortes. Mas isso diz respeito a como a percepção se dá. Não as qualidades que são as qualidades dessa coisa efetiva que é essa cor. Exatamente esse nível, que é o nível de como as coisas se dão, de como nós experimentamos, esse nível é o nível dos atos de consciência. Por isso, nem tudo é ato de consciência. Mas ato de consciência é um termo para designar tudo aquilo que nós experimentamos fenomenologicamente. Por isso que o Husserl diz, na Quinta Investigação Lógica, que atos são sinônimos de vivências intencionais, de vivências fenomenológicas. Não é? Sofrimento é bem assim. Não é? Dor e sofrimento são a mesma coisa? Dor e sofrimento são a mesma coisa? De maneira muito estranha, você pode ter dor sem sofrimento. E você pode ter sofrimento sem dor. Pode. Sem dor física, ao menos. Isso indica o que para a gente? Indica que sofrimento é uma palavra que já está aparecendo aqui para nós numa dimensão fenomenológica de compreensão. Sabe? É isso que vai estar em questão para a gente, compreender fenomenologicamente o sofrimento. Né? Tem uma noção importante para a fenomenologia, que é a noção de corpo vivo, Leib. E o que é o corpo vivo? O corpo vivo é o corpo tal como nós o vivenciamos, ou tal como ele se corpora. O corpo vivo não é o corpo objetivo, o Körper, em alemão. Mas o corpo vivo, literalmente, é o corpo tal como o corpo aparece para nós nas nossas vivências do corpo, nas nossas experiências do corpo. Sabe, a fenomenologia está sempre distinguindo o que se costuma chamar de abordagem de terceira pessoa, ele sente, para uma abordagem de primeira pessoa, eu sinto. Sabe, o que está em jogo é como nós experimentamos. Não é assim, não é um olhar que é um olhar completamente autônomo, completamente isento. Né? Ao contrário, ela está tentando resgatar as nossas experiências propriamente ditas. Por isso, essa pergunta que a Alice faz logo no início do tópico 3 vai ser uma pergunta que vai mobilizar a gente nos próximos encontros. Ou seja, em que medida sofrimento envolve uma experiência fenomenológica do sofrer? Não uma experiência que é uma experiência efetiva do sofrer. Mas, gente, foi um ótimo encontro, foi um bom início, né? Se vocês tiverem dúvidas da próxima vez, a gente pode sempre começar a aula discutindo algumas coisas que não ficaram claras para vocês, né? Espero que todos estejam aqui da próxima vez, né? Que todos participem desse encontro. O EAD, assim, né? O ensino à distância, né? É meio estranho, essas coisas não têm muita atmosfera, né? Mas já melhorou um pouquinho, né? Qualquer hora a gente faz um cinema em 4D, né? Significa que quando eu gritar, de repente aparece um alto-falante, né, cara, na orelha de vocês, né? Do jeito que as coisas andam, né? Então vocês vão colocar uns óculos, né, de realidade virtual, e aí assim eu vou tocar em vocês, nos hologramas, né? E nós vamos então nos encontrar num espaço. A Nix já ficou animada com essa possibilidade, né? Gente, foi um prazer enorme ter estado com vocês, né? Se vocês não tiverem o livro da Alice, ele está lá na Via Verita, né? Passa o link para as pessoas, né? Lá vocês encontram também o Persistência da Burrice, que eu acabei de publicar.
que é um livro que eu aconselho a todos, né? Acho um livro importante para o momento atual, que não é um livro assim, de xingamento, não estou xingando ninguém ali, eu estou simplesmente compartilhando padrões estruturais de argumentação da burrice, né? Tentando, de alguma forma, combater a burrice por dentro. É isso que eu estou tentando fazer. Mas, gente, então, cara, um prazer enorme ter estado com vocês, as caras Obrigada, novas. mestre, foi ótima a aula. Que saudade que eu estava, viu? Obrigado, Malu. Você é Bom, suspeita, mas tudo bem, né? Malu é a mulher moderna, né? Malu mulher. Malu é a mulher moderna. Essa coisa da mulher moderna que a Malu, ela vinha sempre de bicicleta lá para o Instituto, né? Com seu capacete. Gente, um prazer enorme, né? Tchau, até a próxima, então. Beijinho para todos. Tchau, todos e todas.